Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um belo dia. Vossa lição, e hoje, quarta-feira, 23 de julho de 2025, esse novo trimestre, que é julho, agosto e setembro, a lição 4 de hoje, ela tem como título Moscas, Gado e Úlceras. E a lição de hoje ela está baseada em Êxodo capítulo 8, versículos 20 até 32, e Êxodo capítulo 9, versículos 1 até 12, onde aqui nós vemos as narrativas, né, da quarta, quinta e sexta pragas, por isso que está esse título, né, Moscas, Gado e Úlceras, que Deus enviou ao Egito para mostrar para o faraó Radamés III que ele, Deus, é poderoso, é soberano, e ele controla a natureza, ele controla o mundo, ele controla todas as coisas. E diante da teimosia desse monarca do Egito, que recusa, né, liberar os hebreus que se encontravam cativos ali naquele país, escravizados, né? E assim Deus envia a quarta praga, que foi lançada após um diálogo, né, que Moisés teve com o faraó, ao apresentar ao faraó a ordem de ele libertar o povo de Israel como ordem de Deus. E como o faraó estava relutante, né, numa teimosia sem igual, Deus envia agora enxame de moscas, que é a quarta praga, e que as moscas, né, inundaram as residências, o palácio do governo. E conforme as moscas iam entrando ali, iam tomando conta do Egito inteiro, né? E as moscas, elas eram assim consagradas, né, na verdade elas eram sagradas para os egípcios, né? Porque eles consideravam a mosca como a deusa Uatip, né? Muito famosa naquele país. E após a teimosia do faraó, Deus envia, posterior a isso, a quinta praga, que ocorre pestes, né, em todos os animais do campo, como cavalos, jumentos, bois, ovelhas, mostrando o poder e a mão do Senhor que pesa sobre a mente aquelas pessoas que são realmente que tentam afrontar esse grandioso Deus. E com essa peste terrível, né, que assolou ali o Egito, os egípcios consideraram as moscas assim sagrada para eles, né? As moscas também era chamada a deusa Ratar. E pela relutância do faraó, Deus envia uma sexta praga ainda, que é o aparecimento de tumores, né, que eles arrebentavam assim nas pessoas, tanto homens como mulheres, nos animais. Algo assim terrível, justamente por esse monarca do Egito não se inclinar, né? E ali para esse faraó do Egito é mostrado o poder de Deus, foi revelado assim de maneira assim notável em cada praga que Deus enviou, né? Justamente em cima de uma divindade que eles cultuavam, né? Mas mesmo assim o faraó se manteve com o coração endurecido, sinal de que ele já havia rejeitado o poder do Espírito Santo.
Como nós já vimos lá em Êxodo capítulo 7, versículo 3, que diz lá que o Senhor multiplicaria sinais e maravilhas diante do povo no Egito, para que todos entendessem que Ele é o Criador, que Ele, Deus, é o mantenedor do universo. Afinal, Ele tudo criou. E as palavras, quando ele diz lá, deixe o meu povo ir, não foram ditas assim por Moisés na Bíblia como um pedido, né? Uma solicitação ao faraó. Foi uma ordem divina dita por Deus para Moisés que deveriam ser cumpridas. Era algo que o monarca do Egito não tinha escolha, a não ser fazer, mesmo que ele teimosamente não visse assim dessa forma, porque Deus também dá escolha para as pessoas, mas Deus está enviando uma ordem, e Deus misericordiamente, por misericórdia mesmo, né? Ele enviou o monarca e o seu povo evidências da sua autoridade, né? Sinais e maravilhas de que ele é o Deus grandioso. Ele mostra ali a autoridade e soberania de um Criador de todas as coisas. E as 3 primeiras pragas que o Senhor enviou ao Egito rasgaram a sua terra ali, né, por esse monarca afrontar a Deus e estava relutante em se dobrar diante de Deus, diante ali de Moisés, que Moisés havia prevido que aconteceria isto. E a lição de hoje, que fala na quarta, quinta e sexta pragas sobre Egito, que está ali no livro de Êxodo capítulo 8, versículos 20 até 32, e Êxodo capítulo 9, versículos 1 até 12, nessa altura o faraó continuava com sua teimosia. A população já estava exausta, cansada, né? E certamente tomada de enfermidades devido à contaminação do rio Nilo pelo sangue que já havia ocorrido, e aquele odor, mau cheiro no ar, de rãs e piolhos, né, mortos, e já estava assim uma calamidade pública, e o faraó continuava relutante, né, afrontando o Senhor, e Deus envia a quarta praga, que é um enxame de moscas, né, que diz lá em Êxodo 8:21, que elas entram assim por todos os lugares, nas casas das pessoas, assim, no palácio do monarca, na casa dos oficiais do Egito, e sobre todo o Egito tomado de enxame assim, de moscas. E a terra ficou arruinada com esses enxames, né? Porque trouxe doenças também. Como fala em Êxodo 8:23, o incrível é que o Egito ele era movido por questões assim, espirituais, sabe? Havia uma divindade para cada situação, por isso que Deus direcionou cada praga, né? E as moscas eram também sagradas, onde eles chamavam de a deusa Hatshep, a senhora dos pântanos e brejos, a deusa das moscas. E esse assunto assim de sagrados, e Deus era tão sério para eles lá, que os egípcios, né, iam para as batalhas em nome desses deuses, como no caso até as moscas. E até existia um outro deus chamado Kepri, que é associado ao sol nascente, à criação e ao renascimento, né? Era representado com uma cabeça assim de escaravelho, né, de um besouro. Mas todos esses deuses foram derrotados um a um pelo Senhor Deus. E cada praga foi precedida por um aviso e bem claro e soando através de Moisés de um apelo para que obedecessem à vontade do Senhor. E com as pragas todas, os egípcios sofreram muito. Apenas a terceira praga é que o povo de Israel foi poupado disso, que eles estavam lá na terra de Gósen, onde os filhos de Israel não foram atingidos por essas pragas.
Eles foram protegidos somente por Deus, que está lá em Êxodo 9:26. E ali não havia pragas para nenhum deles. Deus eximiu esse povo dele dessas pragas que até então eles estavam também sofrendo. E vejam, tudo ocorreu após inúmeras tentativas de Deus mostrar ao faraó a grande verdade que ele, Deus, é único, ele é soberano e que o único que existe no meio da terra, que está lá em Êxodo 8:22. Deus abriu os olhos dos egípcios para perceberem que a ferida no Egito não atingia o seu povo naquela terra. Para ele mostrar para os egípcios, né, que Deus deu de poder, de proteção para o seu povo, que o povo de Deus não foi atingido por essas pragas. Né? E o faraó começou a barganhar, querer negociar, porque a pressão havia aumentado para eles. E assim, disfarçadamente, ele se dispôs a permitir que os hebreus adorassem a Deus e sacrificassem a ele, não apenas ali dentro do Egito, né? Só apenas dentro do Egito que o monarca, o faraó, havia permitido, que está lá em Êxodo 8:25. Mas essas condições, elas não poderiam ser aceitas de forma alguma ou atendidas, porque os egípcios adoravam vários animais e se fossem sacrificados, né, provocaria a ira deles, né, contra os hebreus. E este não era o objetivo, o plano de Deus. E a obstinação do faraó e seus oficiais mantinham o Egito sob um juízo divino. E aquele pesadelo estava longe de terminar, pois quando mais o faraó endurecia o coração, mais o Senhor manifestava seu poder, que está lá em Êxodo 9:16, tornando o Egito, assim, um exemplo e assunto internacional diante das demais nações, que viram o que estava acontecendo ali. E aquele que era um dos impérios maiores da época estava à beira do colapso e da ruína. E Deus manda a quinta praga, que está lá em Êxodo 9, versículo 1-7, onde o Senhor feriu todo o gado egípcio com uma pestilência gravíssima, que está lá em Êxodo 9:3. Mas do rebanho do povo de Israel não aconteceu nada, não morreu um sequer, que diz lá em Êxodo 9:7, vendo que Deus é um Deus de proteção. Verdade é essa que o próprio faraó mandou verificar e olhar se realmente não havia acontecido nada com o gado do povo de Israel. E ele verificou que não havia acontecido nada, e mesmo assim não se inclinou. E ainda assim o rei do Egito permaneceu duro, inabalável em sua arrogância e teimosia, que custou ao seu povo uma praga de úlceras, né? Sua saúde ficou assim fisicamente afetada com tumores que certamente eram dolorosos e incômodos, né, para aquelas pessoas. E nem isso fez com que o faraó se curvasse e permanecesse em uma posição firme, se manteve firme o tempo todo, irredutível, né? E de sorte que dessa vez a Bíblia diz que o Senhor endureceu o coração do faraó, que está lá em Êxodo 9:12. E como se ele tivesse atingido o grau irreversível do pecado, que é o pecado contra o Espírito Santo. E como os egípcios adoravam as vacas, né, como a deusa Hathor, que também era a deusa do amor e da proteção para eles, onde essa deusa ela é retratada como a cabeça de vaca. E outros deuses assim, dos touros, por exemplo, é chamado de Apis, também era conhecido ali no Egito. E o faraó mesmo presenciar que o rebanho do povo de Israel não havia acontecido nada, estavam protegidos, não havia morrido nenhuma unidade, e que tudo estava protegido pelo poder de Deus, e que ele fez a proteção do seu povo fiel. Esse monarca manteve o seu coração endurecido, não deixou o povo hebreu sair do Egito,
e Deus lança a sexta praga, quando determina que Moisés atirasse cinzas, né, do forno para o céu, e o pó miúdo se transformou assim, em tumores que se arrebentavam assim, nas pessoas egípcias, nos animais e por tudo que estava ali no Egito, né? Pegavam esses tumores, essas ulcerações, que está lá em Êxodo 9, versículos 8 até 12. Essas úlceras e ou tumores, os egípcios mencionavam que eram manifestações da deusa Ísis, a responsável pela medicina, magia e sabedoria. Vejam, meus amigos, o que o inimigo faz na cabeça das pessoas. E continua fazendo nos dias de hoje, porque cada vez mais colocam e se ordenam mais santos, cada vez mais as pessoas estão na idolatria, e cada santo para lá, santo para cá, e justamente o que Deus condena e abomina. E é por isso que Deus tem falado com todas as pessoas, através do poder do Espírito Santo, para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus dizendo que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o único mediador entre os homens e Deus. Não existe santo, não existe pastor, não existe padre, não existe papa, nem ninguém. O único mediador é Jesus. E quando você aceita verdadeiramente, de coração, obedecendo aos seus estatutos e mandamentos de Deus, aceitando Jesus, você ganhará de presente algo espetacular que chama-se salvação. E com isto, na grande volta de Jesus a este mundo, Ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. E você, meu amigo, minha amiga, participará da grande bodas do Cordeiro, do casamento, da união do noivo Jesus com sua noiva, a igreja, que somos nós, numa grande festa. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma grande oportunidade de você estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.